Lá, dona Wanda, se quiser fazer, a senhora quer fazer a inicial, dona Wanda? Bom, então vamos fazer. Vamos fazer para a gente não ficar esticando muito a reunião. Vamos todos, então, irmãos, elevar os nossos pensamentos, juntos, tentarmos conectarmos com o nosso Pai Criador, com os benfeitores da casa, dos benefícios, nosso grupo espírita Regeneração, todos os trabalhadores do plano físico, neste exato momento, se conectando em mente e em coração com os trabalhadores do mundo maior, do grupo espírita Regeneração do Espaço, todos aqueles que estão nos visitando, que sintam acalentados, Senhor, que eles possam ser abraçados, asserenados, reconfortados, reenergizados, Senhor, nesse momento em que todos nós somos chamados, convocados a olharmos para o nosso interior, a tirarmos a prova daquilo que efetivamente, Senhor, já guardamos como valores sublimes. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar nessa empreitada, nos ajudar nesse projeto de vida que é nos melhorar, cada qual ao seu jeito, conforme os desígnios nos colocaram diante de uma família, e que nesse contato com a família, já que estamos de quarentena, Senhor, possamos aproveitar ao máximo, expressar o nosso amor, o nosso bem-querer. Se diante da dificuldade, que possamos sermos, exercitarmos a resiliência, aceitarmos, fazermos nós, Senhor, o exercício da compreensão, mais do que tolerância, mais do que isso, Senhor, que possamos fazer o exercício do amor desapegado, abnegado. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite bendita, Senhor, e que possa, através da voz do nosso irmão Olegário, traduzir para nós aquilo que todos os corações estão necessitando. Ser conosco, Jesus, ser conosco, doutor Bezerra de Menezes, doutor Alcides e tantos irmãos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Passo então a palavra para o meu amigo, para o nosso amigo Olegário. Olegário, a palavra é toda sua. Tá, obrigado, Marcos. Eu quero, antes de mais nada, desejar a todos uma boa noite. Todos estão me escutando bem, né? Tá tudo ok, né? Tá tudo me escutando bem, isso que é importante. Eu escolhi como tema de hoje um tema um pouco desafiador, né? Eu escolhi nós estudarmos a Gênese de Allan Kardec, capítulo 18. Os tempos são chegados, os sinais dos tempos. É um tema que vem de encontro ao que nós estamos passando, né? E que iremos passar durante muito tempo aqui na Terra. Porque temos que observar que existe todo um propósito divino que vem a nos conduzir a tempos melhores. Jesus começou com a transformação da Terra, fez os sinais dos tempos, a regeneração há 2020 anos atrás. Quando um Cristo, nosso querido governador, veio a ter conosco e nos ensinar o amor, a caridade, o perdão, coisas de mundo de prova e expiação que nós estamos. 2020 anos se passaram. Vamos perguntar à nossa consciência o que fizemos? Pouco. Mas ele nos prometeu um consolador que viria mais tarde a completar os seus ensinamentos
que nos dariam a pacificação de espírito ou tacar fogo para que nós possamos nos movimentar. Eu vim trazer não a paz, mas a guerra, aquela guerra mental, a mudança íntima que temos que fazer, a mudança moral. Esse foi um dos propósitos da vida de Cristo, entre tantos outros. Ele assinalou há 2020 anos atrás o seu Consolador, vindo em 1857 com Allan Kardec. Então, em 1968, Allan Kardec nos colocou a obra maravilhosa, a Gênesis. A Gênesis. Os tempos são chegados, que é o nosso estudo hoje. Dizem de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso está no livro. Não tem como eu não ler trechos do livro A Gênese sem que a gente possa encadear as nossas ideias e chegar às nossas conclusões próprias para o nosso melhoramento íntimo. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que essas coisas têm uma razão de ser na marcha do conjunto de todo o globo terrestre, encarnados e desencarnados. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido a uma lei do progresso. E essa lei do progresso que se efetua, pois em virtude de uma lei, tudo que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus. E nós sabemos qual é a resposta da questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está a lei de Deus? Em nossa consciência. Adquirimos nosso livre-arbítrio e de lá para cá a lei do progresso é inevitável, ainda que possamos estacionar milênios nos pródromos dos umbrais, dos abismos, mas ninguém vai ser esquecido, ainda que leve o tempo para o despertar da sua própria consciência. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos de sua colheita. Interessante. Nós temos primavera, inverno, verão, tudo nas suas estações. Nós temos na nossa Terra que dá um ciclo de 365 dias em torno do Sol. A Lua em torno da Terra, marcando as fases lunares dos meses. O sistema planetário nosso, que gira em torno da constelação de Hércules, e que nossa galáxia gira afinada com a galáxia de Andrômeda, em que as galáxias estão nos seus movimentos interrelacionados, assim como a nossa nebulosa, com uma outra nebulosa. E aí Chico Xavier, né, naquele comentário com Emmanuel, ele acha que estava muito pesada a explicação e pede assim de uma maneira muito mineirês. Emmanuel, complicou um pouquinho. Eu prefiro voltar lá para o meu quartinho e tomar um cafezinho. Acho que todos conhecem essa história, né, de Emmanuel com o Chico, contada aí muito pelos os grandes palestrantes. Então, como tem na nossa questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como átomo. O arcanjo começou como átomo. Maravilhosa lei
que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender na totalidade. E é verdade. A grandiosidade de Deus é infinita. Agora, há um comentário muito interessante em que nós vamos começar a falar um pouquinho da grandeza divina, nas nossas responsabilidades com os nossos desenvolvimentos íntimos, que é importantíssimo para que nós, espíritas e não espíritas, possam tomar conhecimento. Veja o que Allan Kardec filtrou dos espíritos daquela época, em 1868, quando lançou a Gênese. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por números incontáveis de inteligências, e um imenso governo no qual cada ser inteligente tem a sua cota de ação sob as vistas do soberano Senhor. Cada ser inteligente, cuja vontade única mantém em toda parte a unidade. Eu passo uma parada rápida aqui. E que unidade é essa? Não vamos nos esquecer do fluido cósmico universal, que liga todos os planetas, todos os espíritos criados por Deus, todos os universos. Essa unidade. E além de tudo isso, como fala Haroldo, encontra-se Deus. Hoje o Hubble nos mostra um universo enorme. Ele é capaz de chegar a milhões e milhões de anos-luz com seu poder de aproximação dos astros, mostrando a grandiosidade que é... Só um instantinho. Ranilson, desliga o microfone, por favor, querido. Obrigado. Ranilson é um grande amigo, um irmão, que entrou agora aqui no nosso estudo. Então, essa unidade é através do fluido cósmico universal. E Deus está nisso tudo. Não há um átomo, não há uma folha que caia sem que Deus perceba, nós sabemos disso. E essa grandiosidade de Deus, nós precisamos estar muito atentos. Nós não ficarmos na mesmice do mundo material. O verdadeiro mundo é o espiritual. Mas quem está aqui, ninguém quer ir para o mundo espiritual, é claro. É natural, a lei da preservação. Mas a lei do progresso, ela é inevitável para todos nós. Então, sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Agora, aonde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é circunscrita a esse problema aqui na Terra. Um tsunami, etc. Se lhes pudéssemos abranger o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Até aqui a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam... Não, né? Não, ativar o microfone. Ranilson, desliga. Você está ligando sem querer lá o microfone. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que nós, homens, reunimos em nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos assegurará um bem-estar moral. Nesses tempos vividos por nós, e que estamos vivendo tempos também de sinais,
Porém, não se trata de uma mudança só parcial. Não, não é parcial. Antigamente era parcial, mas de uma renovação limitada a certa região, antigamente. Ou um povo, ou uma raça. Mas agora trata-se de um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. E a questão 780 do Livro dos Espíritos fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre o progresso moral de nós, espíritos encarnados. Ali tem uma questão muito interessante, que pode ser estudado por todos nós. Vai da 779 a 785 do Livro dos Espíritos. A geração futura, já desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, ela se achará possuída de ideias, de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passos gigantes. A gente pode até não querer acreditar que está indo a passos gigantes, mas essa é a realidade. O passo gigante pode levar 200 anos, 1000 anos. Aí vamos perguntar à nossa consciência, é um bocado de tempo. Mas para Deus, o que é 1000 anos? Paulo nos responde lá. Um dia para Deus, 1000 anos. Paulo nos responde. Então, o tempo para nós não é a coisa mais importante dessa mudança. Não. Seria bom se a gente pudesse realizar imediatamente. Mas não é assim que se processa. Mas ela já está sendo realizada. Nós estamos tomando consciência de um mundo que tem que ser melhorado. Sabe? Essa concupiscência, esses desvios morais se estão agravando cada vez mais. Tem que vir à tona para evaporar. Não há mais espaço para o mal, mas ele ainda domina. E nós, cristãos, ou não cristãos, até porque, se você for bom de coração, Deus olha para o teu coração, não o dístico religioso que temos. Jamais vai olhar se eu sou católico, protestante. Isso são alavancas muito boas, que nos dão determinação religiosa. Mas o fluxo moral é o trabalho interno que temos que fazer. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Que é o amor, que é a caridade. Sem que, no entanto, se possa ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se deve operar em favor da regeneração da humanidade. Aí nós temos um encontro que eu quis tirar do livro, de duas almas que são verdadeiros missionários. Foram verdadeiros missionários, que nós não podemos esquecer. Arago, foi François Jean Domingue Arago. Ele foi um grande, sabe, cientista daquela época, astrônomo. Sabe? E ele diz o seguinte, numa das partes dele, que é grande a carta que ele dá para nós, e o Allan Kardec coloca nesse capítulo 18. Mas eu tirei o seguinte: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, hein? Vamos pensar nisso, não. Mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, quanto aos quais se quebra toda a má vontade humana. Então, não adianta querer continuar com má vontade por muito tempo. Isso vai ser derrogado. Lembra-se que consta no livro Os Exilados de Capelda, logo na primeira folha, na segunda folhinha, que está lá escrito lá, no Espírito Razim, o homem, querendo ou não, a verdade será dita nos 4 cantos do mundo. E Jesus nos lembra que conheceremos a verdade e ela nos libertará.
E que verdade é essa? A lei de Deus está em nós. Por mais que eu tente colocar as verdades, serão minhas verdades. Mas Jesus colocou algumas, muito bem claras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enfim, perdoar e não 7, mas 70 vezes 7. Como quem diz, nós temos que perdoar infinitamente. Até aquele que se encontra num patamar de maldade e crueldade é um espírito doente, que nós sabemos, que será um dia um anjo. Pois não haverá separação de ovelhas. Ele quer reunir todas as ovelhas, o Cristo. Mais adiante, temos o espírito de Dr. James Berry, né? Foi um cirurgião geral. Ele viveu de 1795, do século XVIII, ao século XIX, em 1865, só para colocar o período. 3 anos já psicografando lá na Sociedade de Paris para Allan Kardec formalizar e finalizar o livro A Gênese. E uma coisa curiosa que eu fui pesquisar, esse Dr. James Berry participou da Batalha de Waterloo em 1815. Você veja que não era pouco a missão dele, né? Ele era médico, cirurgião, imagina o trabalho que ele teve. Então, ele nos diz mais ou menos assim, dentro do texto dele. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração, pela unificação e pela racionalidade das crenças. Olha que interessante. Se preparam as vias da regeneração, pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje. Será para eles tanto ganho e penas poupadas. Porque para aí todo preconceito de religião. Somos irmãos. Ora, se nós acreditamos na reencarnação, nós já fomos católicos, nós já fomos protestantes, já fomos ateus. E somos hoje o que somos pela misericórdia de Deus. Eu sou espírita, não sou maior do que ninguém. Nem porque eu sou católico, que eu detive a Bíblia durante milênios. Isso é orgulho, eu querer falar uma coisa dessa. Pelo contrário, 2000 anos ainda estou aqui. Tem que for pensar bem, né? No nosso caso. Mas continuando. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, olha as leis aí, causa e efeito, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Olha quem está comentando. Podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos, para os que não se acham familiarizados com eles, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensidade fora do comum dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e, por conseguinte, no mundo moral. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, olha aí nosso querido mestre Jesus pôde dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais do céu, que mais não são do que meteoros, sem derrogação das leis naturais. Porque as leis naturais são as leis de Deus. Não há derrogação de Deus. Entretanto, o vulgo ignorante viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. É só lermos o capítulo 24 de Mateus. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. E essa nova ordem social é a regeneração dos espíritos. É esse mundo novo que há de se descortinar em breve ou mais tempo. O que vai depender de nós. Se nós pegarmos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui e vou ler só um pedacinho dela, que ela é comprida, hein?
Quem conhece não precisa se preocupar, que eu vou ler só um pedacinho. O reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Olha bem, porque nós só temos visto maldade, guerras, rumores de guerra. Temos visto uma porção de coisa. Inacreditável. E hoje nós vemos ao vivo e a cores pela televisão. Só coisa ruim. Ninguém mostra a cura de alguma doença, sabe? A fraternidade feita por um padre, pelos Médicos Sem Fronteiras, qualquer coisa que eleve a moral do ser humano na Terra. É só coisas bárbaras, né? Então, o reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, está no futuro. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que estão em nós, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Temos a informação do degredo dos espíritos que querem permanecer no mal. Ah, mas retrogirão? Não, não retrogirão. Eles estão no patamar que estão e continuarão nele. Aí sim será dividida o joio do trigo. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos. Não. Que muda com os tempos e os povos, não. Não precisa ser religiosa essa fé. Necessariamente não. Mas a fé nos princípios fundamentais em todos pode aceitar. Olha, veja bem. Há muita gente que tem fé em determinada obra dos homens e obras ruins. O bandido tem uma fé danada que vai se dar bem. Bandido é genérico, tá? Ela não precisa ser necessariamente religiosa. A fé é a confiança que você tem em alguma coisa. Então, por que nós não jogarmos essa fé para Deus? Se nós tivermos a fé do tamanho da sementezinha de mostarda, nós somos capazes de quê? Transportar montanhas. E as montanhas foi um código que Jesus colocou, né? Que todos sabem que são as montanhas do nosso orgulho, das nossas vaidades, das nossas paixões. São montanhas que cravam a gente em particularidades terríveis e que nos seguem há milênios. São as nossas sombras, falada por Joana de Ângeles, né? O homem velho, falado por Paulo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. E qual é essa fé que todos podem aceitar? Uma, Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus. A alma, porque todos nós temos uma alma. E todas as religiões falam em alma. A fé no futuro. A regeneração para homens melhores. O progresso individual, que ele é indefinido, porque cada um faz o seu progresso. E a perpetuidade das relações entre os seres. Vocês já imaginaram? Jesus é o Espírito puro em Cristo. Ele poderia estar muito bem vivendo num plano... Não sei, nem imagino o que é isso. Mas como todos nós temos uma função no universo, e a função dos espíritos superiores é auxiliar seus irmãos menores. E um Cristo que em Evolução dos Mundos coloca, André Luiz, quando você chega ao grau de perfeição, espírito puro é uma coisa. Já o Cristo é algo que é impossível errar.
quando chega ao grau de crístico, ungido com Deus, é impossível um espírito dessa grandeza errar. Agora, imaginemos quem esteve conosco há 2020 anos atrás. Um ser dessa grandeza que há 4 bilhões de anos e meio, quando a Terra estava se formando, conforme consta no Caminho da Luz, Jesus estava lá, com os seus engenheiros espaciais, com os seus irmãos evoluídos, espíritos puros, conforme fala da comunidade dos espíritos puros, a fazer, a moldar, melhor falando, porque o verbo é moldar, Deus criou, né? Na verdade, moldou para os espíritos co-criadores como Cristo o nosso planeta Terra. Isso é só para a gente ter uma ideia de que é um Cristo para todos nós. E quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, e de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens, e não de Deus. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai, e se estenderão as mãos uns aos outros. Esse é o plano para a regeneração. Nós nos tornarmos conscientes de que somos irmãos. O nosso destino é o progresso moral. Mas vamos lá, vamos com calma. Nós chegamos ao progresso. Essa palavra que eu falei agora. Tem o intelectual e tem o moral. O intelectual, realizado até o presente, nas mais vastas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas que sozinho esse progresso intelectual é impotente para regenerá-la. Ou seja, só a intelectualidade faz com que o homem se mantenha fiel à sua moral. Como tem gente inteligente má nesse mundo. Irmãos nossos que têm uma inteligência brilhante, mas têm um coração tão nas trevas, desviam coisas que eram para a humanidade, para si próprios, e vai por aí afora. Então, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade da terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas concórdia, a paz, a fraternidade. Concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Não pense que a gente está falando isso, que muitos podem pensar que está acontecendo ao contrário no mundo. Sim, está acontecendo ao contrário sob alguns aspectos, não sob o meu aspecto, como eu sou um aprendiz de Jesus. Eu tenho a esperança no Cristo e eu sei que essa mudança é inevitável, porque a lei do progresso é inevitável. Ou a gente faz agora, ou daqui a 1000 anos. Ou a gente faz depois, ou daqui a 10.000 anos. Lembro que do livro de Paulo Estevão, quando Públio Lentulus fica diante de Jesus, Jesus fala com ele: ou você segue-me agora, ou você seguirá nos séculos. Eu não preciso dizer que ele que escolheu, né? Escolheu a segunda opção, Emmanuel. Mas Emmanuel hoje é um espírito. Eu fico até pensando assim, já imaginou se ele dissesse assim: eu vou seguir o senhor agora? Será que nós teríamos Emmanuel? Entendeu? Porque Emmanuel é um espírito brilhante. Né? Trouxe para nós uma informação atrás da outra, mais brilhante. Eu e Odete lemos aqui os livros, sabe, daquela pequena passagenzinha do Evangelho que ele bota uma folha para nós analisarmos. É um espírito brilhante.
E graças a Deus, ele é um espírito hoje iluminadíssimo, e pela informação do Divaldo, ele estaria reencarnado em São Paulo. Aí que entra aquilo que nós estamos esperando, já que o auxílio para ser feito da terra entre os homens tem que ser pelos homens, há homens de bem reencarnando. A geração que desaparece levará consigo seus erros e preconceitos, serão banidos da terra. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura e imbuída de ideais mais saudáveis, imprimirá ao mundo um movimento excepcional, no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução da humanidade. É preciso vencer as resistências, e essa será a obra da nova geração. Aqui eu faço um pequeno comentário. Acho que eu devo ter uns 10 minutos aí, né, gente? Aqui eu faço um pequeno comentário. Olha, veja bem, a nova geração, ela já começou. Ou nós fazemos parte dela nesse início, ou não. Fomos os convidados pelo Senhor como sendo aqueles das últimas horas. Nós sabemos disso. Nós estamos nas últimas horas. Do quê? Da humanidade que irá se despedir da Terra. Fomos convidados para a vinda do Senhor. Na 10ª hora, ele nos chamou. E nós, quando reencarnamos agora, depois do advento de Allan Kardec, todos nós, independente de ser espírita, nós temos o compromisso com Cristo, de nós nos melhorarmos moralmente. Nós temos que dar um passo adiante. Xavier dizia que não era nada, que ela estava colada ao chão e sapos pulando nele. Uma metáfora de Cristo, do Chico, para dizer que se ele, o Chico, um dos maiores espíritos mais evoluídos que teve entre nós, nesses momentos que vivemos, falava isso, temos que pensar o que nós somos também, cada um de nós. Somos muito pequenos. Esse nosso orgulho tem que ser um pouquinho comprimido nos erros do passado que deixaram a gente nessa geração que nós estamos na transição. Mas nós somos agraciados por nós estarmos com esse conhecimento e por nós estarmos a caminho da luz. O Espiritismo não cria renovação social. Interessante essa colocação de Allan Kardec. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. O crescimento da humanidade mental, moral, independente de discos religiosos. Lembrando que todo disco religioso é uma alavanca fortíssima moral para nós, pois não coloca da alma de Deus e de uma mudança íntima. Todas as religiões falam isso. E finalizando, certamente o número de retardatários, quer dizer, de irmãos que encontram-se ainda nesta situação de ficar aqui na Terra, querendo e gostando das coisas da Terra, e nós temos que entender que ninguém dá saltos quânticos, ainda mais interiormente. Todos nós temos um encadeamento muito íntimo, próprio de cada um. Mas que podem eles, esses retardatários, contra a onda que se levanta. Se não atirares algumas pedras, essa onda é a geração que surge. Isso foi escrito em 1868. Lembro de novo a vocês. Ao passo que eles, somente com a geração que vai desaparecendo todos os dias, aos passos bem largos. Até lá, porém, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Meu Deus, nós que somos espíritas e que trabalhamos na desobsessão, nós que lemos os livros, vemos em André Luiz, quando ele vai aos umbrais, sabe? Quando é comentado as cidades espirituais lá nas trevas.
em Xavier e André Luiz, como é comentado, como eles querem defender, sabe, a continuação do seu império, entre aspas, na comunidade dos espíritos anticristos. Há uma força muito grande, gente, que nos está forçando aos pensamentos muitos dúbios, mas a nossa fé, que eu levantei agora, diante do que nós temos que resolver interiormente, é que deve nos sustentar dessa pressão que se faz nos momentos de transição. Pressão do globo físico, onde tsunamis, terremotos, placas tectônicas, a Terra se move, várias coisas acontecendo, que é algo natural. Que diante do universo todo é uma leve turbulência, até porque nós estamos num mundo de provas e de expiação. Por isso estamos migrando para um mundo melhor, chamado mundo de regeneração. E levará alguns séculos para que a gente consiga alcançar esse patamar que nós estamos aqui, sendo alertado por Allan Kardec e sendo alertado pelos espíritos da luz há muito tempo. Haverá, portanto, uma luta inevitável. Ele considera até desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador. Quem somos nós, criatura, contra a vontade do Criador? Por eles são chegados. E para finalizar, eu quero fazer uma observação que a gente enche o nosso copinho e está vazio desse orgulho, dessas vaidades, desses egoísmos. Todo esse copo, aí nós vamos dar um pulo bem grande na evolução. Mas enquanto isso não. O interessante é que esse copinho de água, a água pesada que nós temos em nós, das trevas, né? Cada reencarnação nós temos que melhorar. Aí nós não melhoramos, sobe mais um pouquinho. Aí sobe mais um pouquinho. Aí nós só estamos enchendo esse copo com várias reencarnações. Quando ele transborda, aí a lei de Deus é inevitável. Vem as dores para nos regenerar intimamente. Então nós temos toda essa informação trazida por Allan Kardec e pelos espíritos do Cristo, trazida diretamente de Jesus para todos nós. O seu evangelho, lá atrás, de 2020 anos atrás, ele nos deu diretrizes. E ele fez muito mais, porque João fala, no final do evangelho, que ele escreveria todos os livros da terra daquele momento e não conseguiria preencher todos daquilo que Jesus fez. E mais tarde, aos 90 e poucos anos de idade, ele nos traz o Apocalipse, né? Que é um livro difícil de se entender, né? Mas que o estudo dele existe e tem um vídeo muito interessante para quem quiser, do Haroldo, 2h30, para quem tiver um pouquinho de paciência, ver o Apocalipse com Haroldo Dutra. E ele traduz ali algumas cifras, né, do Apocalipse, trazendo para nós, nesses momentos de transição, muito interessante, traduzindo para nós e abrindo, assim, os pareceres espirituais que foram ditos por Cristo diretamente a João, o evangelista. Então, queridos amigos, eu optei por fazer esse estudo, pois estamos vivendo esse momento de reclusão, momento que nós temos tempo para nós pensarmos, refletirmos naquilo que realmente viemos fazer aqui na Terra, que é a nossa melhora moral. Esse estudo, no capítulo 18, porque os tempos são chegados, estão chegados mesmo, chegaram, e agora, dentro da lei do progresso,
é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles que façam escândalo, conforme o próprio Cristo fala. Então, portanto, é para nós refletirmos, não tem nenhuma diretriz minha, a diretriz é do Cristo, a orientação é de Jesus, direta, através dos Espíritos da codificação, o Espírito Verdade, todos nós temos amor, pelo capítulo 6 do Consolador, quando consta lá no Evangelho. Eu só queria, para finalizar, Márcio, só um instantinho, pegar dois versinhos aqui da mensagem fraterna de Alta de Souza, para que os nossos espíritos possam refletir diante da grandeza de Deus e da grandeza do Deus interior que nós temos, porque somos filhos de Deus, nós somos deuses. Nós é que não sabemos ainda. Deus, claro, em um estágio bem menor. Então, nós temos que voltar ao nosso tempo interno que foi abandonado. Eu estou adaptando a leitura a de Alta de Souza. Esse tempo interno é a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazermos alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo. Olha que lindo. E te esclarece com a força eterna da consolação. E compreenderemos a dor que nos domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Olegário. Muito oportuna essa lembrança do último capítulo de A Gênese. De fato, é o momento que a gente compreende que vivenciamos, né? Queria agradecer muito a sua fala, agradecer a presença de todos. Eu não sei se o Walter está conseguindo habilitar o microfone, mas se eu conseguir habilitar, quiser nos brindar com a prece final. Ô, Walter, do contrário... Márcio, me dá um tempinho. Walter, tenta botar o cursor embaixo da tela, que vai subir uma telinha com um microfonezinho vermelho. Aí você clica no microfone vermelho e vai habilitar o teu microfone. Perfeito, Márcio? Sim, é porque às vezes, por Meu exemplo, assim que eu vejo aqui. Eu estou vendo a Solange, que carinhosamente chamo de Sol, ela já me falou em outra oportunidade que ela tentou habilitar o microfone. Então, deve ter Mas ela é muita um sol gente. para nós, né? Pô. Ela é um sol, sem dúvida. Todos vocês são sol, né? Somos sal, né? da terra. E somos sol também porque abrilhantamos aí, ajudamos a abrilhantar um pouquinho os outros, né? E somos abrilhantados. Somos que nem o girassol, né? Quando falta sol, um gira para o outro para jogar energia um para o outro, para se retroalimentar. Né? A natureza tem essas coisas maravilhosas que nos ensinam. Mas para terminarmos, então, eu estou achando que o Walter não conseguiu, em função dessa limitação técnica, e o Valtinho vai aperfeiçoando nas próximas reuniões. Em função disso, eu, conforme a programação, quem fará hoje a nossa prece final, na impossibilidade de seu Walter fazer, é a nossa irmã, Dona Wanda, que a gente chama carinhosamente de Dona Wanda, né? Enfim, que é a nossa irmã também das reuniões de terça-feira. Agradecendo mais uma vez a todos, tá? Então, passo a prece final para a Dona Wanda, por gentileza, Dona Wanda. A palavra é sua. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, permitais que nós consigamos prosseguir nessa caminhada, mesmo nesses momentos difíceis, levando em nosso coração o amor, a paz, que a paz possa ser dividida com todo mundo. E agradecer a Deus também por estarmos com essa reunião toda terça-feira, encontrando amigos queridos, encontramos esses esclarecimentos que fortalecem o nosso espírito e nos traz uma evolução maior.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Dom Bezerra de Menezes, Francisco de Assis. Obrigado aos nossos irmãos de luz que estão sempre conosco, nos evoluindo, nos mostrando o melhor caminho a seguir. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, através desses irmãos amigos. Graças a Deus. Poxa, Márcio, só um minutinho. Obrigado, Heitor. Graças a Deus. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Sônia, Maria Luísa, minha querida prima. Luiz, meu irmão, Alessandro, todos aqueles que participaram, que eu convidei. Alguns talvez eu não esteja vendo. Que Deus os abençoe a todos nós. Muito obrigado, queridos. Então, obrigado, Olegário, obrigado a todos, Dona Wanda, obrigado pela presença de todos. Agora a gente vai fazer o seguinte, tentar, de uma maneira ordeira, todo mundo se despedir. Aqueles que puderem se despedir, a gente vai se despedir agora, já caminhando para finalizar a nossa reunião. Quem não conseguir habilitar o microfone e se despedir, pode fazer pelo chat, e esse detalhe técnico a gente vai acertando nas próximas reuniões, tá bom? Obrigado pela presença de todos, uma boa noite, boa noite de sono, tá bom? Boa noite, beijo no coração de todos. Vou tirar uma Boa noite. Boa noite. Obrigado, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Um abraço. Gente, tirei uma foto, vou mandar para o Márcio, distribuir para o grupo.